Olá, bem-vindo a mais um capítulo do canal. O vídeo de hoje será dedicado à cidade de Goiânia. Reunimos 35 relíquias fotográficas que irão transportar você para um passado repleto de memórias incríveis. É como abrir um álbum de família dessa querida cidade. Você vai ver que essas imagens são verdadeiros tesouros que revelam a transformação de Goiânia ao longo dos anos. Vamos explorar junto cada detalhe, rua e edifício que testemunhou o crescimento dessa metrópole. Preparem-se para uma experiência de nostalgia e descobertas. Vamos lá! Praça Cívica Vista do Alto, em 1962. Ela faz parte do Complexo Urbano de Goiânia e inclui 22 edifícios e monumentos públicos, 12 dos quais estão localizados ao redor da praça. Ela foi o ponto de partida para a construção de Goiânia. Veículos de cargas, em 1953, na Praça do Bandeirante, no centro de Goiânia. Ela é oficialmente conhecida como Praça Atílio Correia Lima, em homenagem ao arquiteto responsável pelo plano piloto de Goiânia. O monumento ao Bandeirante, que é o símbolo da praça, foi inaugurado em 9 de novembro de 1942 e retrata o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva em corpo inteiro, tendo nas mãos uma bateia e armado de bacamarte. A praça é um importante ponto de referência na cidade e já foi palco de grandes movimentos sociais e políticos. Trabalhador em pavimentação na Praça Cívica, em 1968. Trabalhadores na Avenida Parnaíba, em 1952. A Avenida Parnaíba foi uma das primeiras a serem planejadas na construção da cidade de Goiânia. Inaugurada em 1933, durante a gestão de Pedro Ludovico Teixeira, sua criação fez parte do projeto de urbanização idealizado por Atílio Correia Lima. Crianças no trampolim do Lago das Rosas, em 1955. A década de 50 foi marcada por uma abordagem simples e despreocupada da infância, onde brincar ao ar livre era uma parte fundamental do crescimento. Trampolim no Lago das Rosas representava um dos locais favoritos para essas brincadeiras. O Lago das Rosas, como um dos pontos mais populares da cidade, era um verdadeiro ponto de encontro da comunidade. A imagem reflete não apenas a diversão das crianças, mas também o papel central que os espaços públicos desempenhavam na vida social. Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, em 1967. Antes de se tornar um bairro na nova capital de Goiás, Campinas era um município independente. A antiga Campininha das Flores, originada em 1810, desempenhou um papel crucial na história de Goiânia. Incorporada à cidade em 1935, após o decreto de Pedro Ludovico, a região evoluiu ao longo dos anos, tornando-se um polo comercial. Corrida de moto em Goiânia, em 1964. Uma cidade em pleno desenvolvimento, via suas ruas transformadas em pistas, proporcionando aos moradores uma experiência única. As curvas e retas tornavam-se o palco de uma competição cheia de emoção e rivalidade, marcando um capítulo especial na história da nossa cidade. Feira Hippie na Praça Cívica, década de 1970. Carros de boi na construção do Palácio das Esmeraldas, em 1936. Avenida Goiás, em 1951. As construções e o estilo arquitetônico capturados em 1951 revelam a estética única da época, proporcionando-nos um vislumbre de meados do século XX. As fachadas, os veículos clássicos e a atmosfera retratam a vida cotidiana e a identidade visual da cidade naquele período. Igreja Dom Bosco, 1967. Somos imediatamente cativados por sua arquitetura única, um verdadeiro poema em forma de construção. Traços modernistas e a grandiosidade do design capturam não apenas a essência da igreja, mas também refletem a visão arrojada da época. Cartão postal Edcard, Praça do Trabalhador, provavelmente nos anos de 70, com a Avenida Goiás ao fundo. Escola Técnica Federal, em 1942, em festividade de inauguração. Avenida Goiás, em frente à sede do jornal O Popular, provavelmente nas décadas de 40.
Avenida Goiás com destaque para o Banco Bradesco ao fundo e o intenso movimento na avenida. Prédio do TRE, década de 1940, chegada dos formulários para a confecção de títulos eleitorais. Na foto, funcionários do TRE juntamente com o prefeito Venerando de Freitas Borges. Getúlio Vargas em visita à Escola Técnica Federal no início da década de 1940. Primeira Igreja Matriz, década de 1930. Ela ficava ao fundo da Catedral Metropolitana de Goiânia, onde hoje no local fica o edifício Dom Abel. Avenida Anhanguera, década de 1950. Cine Goiás na década de 1950. Avenida Anhanguera e Praça do Bandeirante, anos 1960. Vista aérea da Praça Cívica no ano de 77. Agência Central dos Correios em 1970. Rua 20 na década de 1940. Rua 8, década de 1970. A imagem mostra a Praça do Lazer, onde é possível ver no canto direito uma parte da portaria do antigo Cine Casablanca com o filme Chumbo Quente. Avenida Araguaia com Rua 4, década de 60. Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, década de 1960. Avenida Goiás, em 1982. Avenida Goiás, década de 60. Avenida Anhanguera na década de 80. Bem movimentada com pessoas, carros e ônibus característicos da época. Rua 4 e ao fundo o Hotel Umuarama, na década de 70. Outra vista da Igreja Dom Bosco, década de 80. Primeiros materiais de construção de Goiânia vindos de carro de boi, década de 1930. Primeiro matadouro de Goiânia, em 1937. Avenida Goiás e ao fundo o Grande Hotel, década de 80. Chegamos ao final da nossa exploração das 35 fotos. Não apenas viajamos ao passado de Goiânia, mas celebramos a herança que moldou essa cidade. Cada imagem é mais do que uma fotografia, é um elo com a identidade e a história. Compartilhem suas lembranças aí nos comentários e continue preservando juntos essa rica história de Goiânia. E também, se você ainda não assistiu, confira o nosso passeio pelo Recife Antigo, está repleto de fotos fascinantes que revelam a história dessa bela cidade do Nordeste brasileiro. Até o próximo vídeo aqui do canal.